Boa noite, pessoal. Começa agora um programa Léo Stoppa ao vivo. Hoje o programa vai durar um pouco menos que o convencional, mas eu vou passar com vocês as notícias mais importantes do dia com um pequeno comentário. Mas antes eu queria agradecer aqui as pessoas que já estão chegando aqui na live. Cláudia Lima, boa noite. Frei Leal, Anilson Jesus, boa noite, Léo. Pepe Legal, Ciro Gomes, presidente. Pepe Legal tá zoando, depois ele fala hahaha, mas a democracia é exatamente isso, é cada um poder gritar aquele presidente que quer. Pepe Legal, Ciro nas diretas. Tânia Noêmia, boa noite, Léo. Da Quentura de Fortaleza, Ceará. Deve estar o bicho pegando. Se aqui em Ponte Nova tá quente, Tânia Noêmia, imagina como é que tá Fortaleza. Inclusive eu queria dar uma notícia para vocês que a cidade de Ponte Nova foi a primeira cidade do Brasil. A cidade de Ponte Nova foi a primeira cidade do Brasil a decidir por uma escola cívico-militar. E eu queria avisar aqueles que fizeram essa decisão que se isso for contra mim, tá errado. Não me perturbe em nada não, até porque a escola cívico-militar ela torna-se uma opção. O que importa é que o militar seja um professor e, sendo professor, usando farda ou não usando farda, tendo amor aos alunos, se a escola é civil-militar, cívico-militar, não faz diferença. O que importa é que a escola seja uma escola com professores e alunos. Eu vi bastante comentários do pessoal de Ponte Nova a respeito disso. E eu vejo até uma isca nisso. Uma isca no sentido de querer fazer com que a esquerda ache que isso é um absurdo, que a esquerda comece a lutar contra isso. E o caminho não é esse. O caminho é entender que é uma nova modalidade de escola. Essa nova modalidade de escola é uma opção para ser escolhida pelos pais. Pronto. E outra coisa que as pessoas precisam entender, principalmente as pessoas da esquerda, é que a diferença de um policial para um não policial é só no momento que o cara está trabalhando fardado, armado, porque fora isso é um ser humano. E como ser humano, são brasileiros, são nossos irmãos, eles precisam ser conquistados por nosso lado e não ficar só nessa loucura aí de ficar tentando entender que tudo que tem a palavra militar é inimigo da esquerda. Não, isso é exatamente o que acontece, né, para desestabilizar a esquerda. Eu queria mandar um abraço para a Núbia, que ela fala, às vezes o Léo é muito superficial. Que argumentos paia. Olha, Núbia, eu concordo, às vezes o Léo não tá muito bem, não. Hoje é um dos dias que o Léo não tá muito bem. Mas o Léo sempre teve argumentos superficiais e paia. Eu não lembro de um Léo super poderoso nos argumentos, não, Núbia. Se esse Léo existe, eu queria que você me apresentasse, porque o Léo que conversa aqui todas as noites é uma pessoa de carne e osso. A diferença é que o Léo sabe ligar os fios para ligar uma câmera. Uma pessoa como você, como qualquer outra que está assistindo. E eu até falo diferente, eu falo que qualquer um de vocês que tiver a vontade de iniciar um canal no YouTube, fazer um trabalho de comunicação para levar a verdade, com certeza você vai conseguir e fazer talvez bem melhor do que eu. Então, Núbia, argumentos profundos realmente você não vai achar aqui, porque eu sou uma pessoa humilde de argumentos. Então, foi mal aí. Mas deixa eu agradecer aqui do lado de cá. Kátia Rocha, que manda boa noite, Léo. Rita Nascimento, boa noite, Léo. Cleusa Bastos, boa noite. Boa noite, então. Rita, Cleusa, Kátia, Gilson, boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Rita Nascimento, que manda um Lula livre já. E o Pepe Legal tá procurando o Gustavo Poliglota. O Gustavo deu uma sumida, mas o Cauê Transmonte tá aqui totalmente comunista, tentando cubanizar o Brasil. E Tony Conceição fala, grande atitude de Ponte Nova. O Brasil agradece. E olha, Tony, eu acho que é uma grande atitude de Ponte Nova. Sabe por quê, Tony? Porque eu conheço os policiais de Ponte Nova. E aqui em Ponte Nova praticamente não existe aquela polícia
que é divulgada exatamente como estratégia para dar a ideia de que a polícia é contra os não policiais. É totalmente contrário. O policial de Ponte Nova é um policial que cresceu com a gente, são pessoas de Ponte Nova, são pessoas com toda a aptidão para serem professores. Então eu não vejo motivo para Ponte Nova dar um mau exemplo nessa escola cívico-militar. Eu acho que Ponte Nova tem condições sim de mostrar para o resto do Brasil que um policial pode ser professor, que um policial é trabalhador e que o policial é de esquerda. Isso é um trabalho que está sendo desenvolvido por muitas pessoas. Eu parabenizo o Leonel Hadi, que tem feito esse trabalho, que é parar com essa coisa de achar que porque é militar, porque é da polícia, tem que ser considerado como sendo do lado do mal. Não. Um policial numa escola cívico-militar que tiver que procurar esse caminho, né, que procurar o caminho de professor, ele obviamente vai seguir esse caminho de professor. E o Ariel Elias, a dúvida que fica é: os professores serão formados na universidade ou na academia? Então, Ariel Elias, essa pergunta sua, ela é muito interessante, Ariel, principalmente porque hoje o que a gente tem, né, o Ariel pergunta do lado de cá, mas deixa eu agradecer aqui, Na Silva 13, muito obrigado. Ela fala: parabéns, Léo, por sua perseverança e inteligência. Boa noite a todos. Eu queria agradecer na Silva pelo superchat, lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Então, olha, pessoal, sobre essa questão dos professores, né, onde os professores serão formados, o que acontece Ariel Elias, o que acontece é que hoje nós temos no Brasil, e isso é em partes um pouco de falta de consciência de classe dos próprios professores. A primeira classe que foi atacada pelo liberalismo, pelo bolsonarismo, foram os professores. Isso logo no início do governo Temer nós tivemos uma modificação, então o curso de licenciatura deixou de ser necessário para ser professor, a pessoa só tem que provar que tem um conhecimento na área. Então, Ariel, a situação atual é que o professor já não precisa de formação. Isso foi uma conquista que o professor teve durante o governo do ex-presidente Lula, mas infelizmente os professores não se uniram para defender o governo que trouxe essas conquistas. Os professores ficaram dispersos, alguns professores defendendo o bolsonarismo, outros professores se sentindo empresários, se sentindo liberais, outros professores, para conseguirem aparecer para os donos das escolas, partiram para o lado do bolsonarismo. Então, Ariel, a profissão de professor, ela não é mais uma profissão protegida de qualquer maneira. Então, sobre a questão da formação do professor na escola cívico-militar, eu não sei te falar exatamente qual que vai ser a formação do professor na escola cívico-militar, mas uma coisa eu te falo: não vai destoar daquilo que já existe hoje na nossa sociedade, não vai destoar disso. O que eu acho é que a gente deveria partir exatamente para o lado oposto. No lugar da esquerda ficar atacando a polícia, a esquerda tem que conquistar a polícia, tem que trazer a polícia para o lado dos trabalhadores, para o lado dos demais, porque aí eu te falo, no lugar de tentar condenar a polícia como sendo fascista por causa de alguns fascistas, não é mais fácil a gente trazer a polícia para o nosso lado para lutar contra o fascismo? Então eu tenho esse ponto de vista. O Samurai Lula, presidente 2022, as escolas militares são as últimas no ranking educacional. Então, Samurai Lula, e isso que é uma coisa interessante, porque veja bem, quando a gente pensa nessa questão de democracia, até mesmo a introdução de escolas cívico-militares através de um processo democrático é uma expressão da democracia. É uma expressão da democracia porque, olha, se a escola cívico-militar ou se a escola militar for uma obrigação, aí a gente realmente tem uma disruptura da democracia. Agora, se a escola militar ela for uma opção, aí não.
porque cada pai tem um sonho para os filhos. Então a gente dá essa opção, eu acho que é uma coisa absolutamente normal. Agora, eu vejo aqui que o Cauê de Faria Transmonte fala: a polícia tá matando as pessoas, você tá louco? Pera aí, olha, Cauê de Faria, eu tenho vários amigos policiais e não concordo que eles estão matando pessoas, não. Inclusive, eu tenho um tio que é policial, ele cismou de... já é reformado, ele cismou de fazer caridade, ele fica o dia inteiro nas ruas tentando ajudar as pessoas. Essa coisa de que a polícia... Não, alguns policiais podem estar matando pessoas, mas olha o perigo do que você escreveu. A polícia está matando as pessoas. Você está falando da instituição. Né? Eu queria te convidar, por exemplo, para conhecer o trabalho do Lionel Hadi, que tenta ir exatamente no contrário do que você está colocando. Ele tenta dizer que, da mesma forma que a gente não pode considerar todos os moradores de favela como bandidos, porque tem bandidos dentro da favela, a gente não pode considerar todos os ricos como sendo opressores, porque dentro dos ricos existem pessoas que são a favor do direito dos mais humildes. A gente não pode considerar as polícias como sendo assassinas, porque tem policiais que são assassinos. Então essa falta de inteligência aí, ela é perigosa. O Pepe Legal pergunta se eu acho que o PT... Léo, você acha que o PT pecou no academicismo? Olha, Pepe Legal, o que eu acho não é que o PT pecou no academicismo. A falta de caráter do povo brasileiro que adaptou o academicismo ao jeitinho brasileiro. Vamos imaginar qual foi a intenção do PT no início do investimento na educação. A intenção era formar uma sociedade com pessoas com alto nível de conhecimento, de forma que esse alto nível de conhecimento pudesse ser utilizado para a evolução da sociedade. O que aconteceu? O investimento que o governo fez para que a sociedade pudesse alcançar um alto nível de conhecimento, ele foi canalizado em instituições que, no lugar de venderem conhecimento, começaram a vender diplomas. Então hoje nós temos uma situação que algumas pessoas pensam, mas espera aí, muitas pessoas fizeram faculdade no Brasil, não aprenderam? Não, é porque as faculdades se adaptaram a uma situação de simplesmente vender diplomas. Então, hoje nós temos no Brasil pessoas fazendo prova por WhatsApp, universidades simplesmente trocando mensalidades por diplomas. Isso é uma adaptação da falta de caráter do povo. Mas a intenção, ela foi uma intenção muito interessante. Olha, vamos criar um povo intelectualmente potente. E uma coisa que é importante, o fato do PT ter investido muito no profissional de nível superior não significa que o profissional de nível médio foi abandonado, muito pelo contrário. Os institutos federais, eles cresceram de uma forma assim, absurda no país. Então, formação, vamos imaginar, né? Você tem aquele profissional que é formado pela própria empresa, aquele profissional que não tem formação oficial. Para esse profissional que é formado pela própria empresa ter uma formação adequada, ele precisa de um profissional formado em uma instituição. Então, o profissional que põe a mão na massa, que é o profissional de nível médio, a gente tem desde instituições como o Senai até os institutos federais, para o cara chegar lá e aprender realmente pôr a mão na massa. A coordenação teórica da coisa, ela acontece, obviamente, através do conhecimento acadêmico. Então, isso aí não foi um erro, cara. Isso foi um investimento correto. O que acontece é que esse é um investimento a longo prazo. Esse investimento, ele traria benefícios para o Brasil agora, por causa do Brasil ter encontrado pré-sal, a gente teria uma quantidade muito grande de matéria-prima, energia e mão de obra especializada. A gente se tornaria aí a nova China, a gente poderia passar China e Estados Unidos nos próximos anos. O que acontece é que nós sofremos uma rasteira antes de colher os frutos. Então eu não acho que o investimento em educação foi uma coisa errada. Se tivesse sido uma coisa errada, a gente não estava tendo os países da Europa agora abrindo bolsas para investir em doutorado, como a Alemanha. A Alemanha financia até o doutorado. Quando eu saí da Inglaterra, lembrando, o curso que eu fiz na Inglaterra de Ciências Políticas e Economia, eu fiz esse curso com financiamento do governo. Quando eu saí da Inglaterra, a Inglaterra já estava imitando a Alemanha, financiando
o mestrado para as pessoas e a Alemanha já estava passando para o financiamento de doutorado. Então é uma coisa que, sem sombra de dúvidas, dá potência para o país. Deixa eu agradecer aqui o José Uchoa. Léo, a diferença é que a instituição militar tem formação hierárquico-doutrinária e não crítica, como nas universidades. Os progressistas na corporação são minoria. Sim, isso é muito interessante, essa colocação que você trouxe, José. Olha só, o que eu consideraria um grande erro nas instituições militares? Um grande erro seria a imposição. Isso seria um grande erro. A imposição da escola cívico-militar com essa modalidade, a imposição desse modelo de escola como sendo a única opção. Isso eu considero, sem sombra de dúvidas, um desrespeito muito grande. Porque se você não tem a opção de colocar o seu filho, né, de forma gratuita, e lembrando, pessoal, a educação gratuita vai acabar no Brasil, em pouco tempo a educação gratuita vai acabar. Mas se você não tem condições de colocar o seu filho numa modalidade de educação gratuita que você tenha, digamos que você tenha admiração, que você acredite, aí a gente tem, ao meu ver, uma disruptura da democracia. Agora imagina o seguinte, José Uchoa, existem pessoas que admiram essa modalidade de educação. Nós sabemos que essa modalidade de educação cria robôs, nós sabemos que essa modalidade de educação não cria pessoas com a capacidade de gestão do próprio cérebro. Essa modalidade de educação cria robozinhos. O que o Paulo Freire lutou contra exatamente foi contra isso. A educação bancária, que é simplesmente depositar informação na cabeça das pessoas e a partir das informações depositadas a pessoa vai simplesmente buscando nas caixinhas e entregando, sem pensar com a própria cabeça. Mas o que eu penso é o seguinte, nós como progressistas e como pessoas que somos a favor da democracia, no momento em que a gente trabalha para extinguir uma modalidade, a gente automaticamente está deixando de ser democrático. O que eu penso é o seguinte, vamos imaginar no campo da religião. O que as religiões pseudo-evangélicas, porque eles não leem o evangelho. Por que as religiões pseudo-evangélicas, ao meu ver, são religiões que desrespeitam a liberdade religiosa? Porque as religiões pseudo-evangélicas incentivam, por exemplo, que os fiéis destruam o local de culto de religiões de matriz africana. Então, um camarada fanático, ele olha, é um centro de, entre aspas, centro de macumba. O cara chega lá, ele acha que ele tem que chutar, que ele tem que quebrar tudo, porque o que está ali é do demônio. Esse posicionamento é um posicionamento que desrespeita a liberdade religiosa, porque olha, a liberdade religiosa significa que se uma pessoa quiser montar uma igreja e escrever templo de adoração ao Satanás, ninguém pode bater de frente com aquele camarada, porque é liberdade religiosa, pronto. Então, mas vai um crente lá e começa a meter o pé nas imagens de Satanás, porque é Satanás. Não pode, gente, é liberdade religiosa. Da mesma forma, o que nós temos que fazer é demonstrar, não necessariamente que os militares são ruins, porque esse caminho está errado. O correto é demonstrar que o futuro de uma criança que é educada nesse modelo de educação que vai depositando informação na cabeça da pessoa, mas não ensina a pessoa a pensar com a própria cabeça, o futuro dessa criança é um futuro de uma criança que vai ser um escravo. Mas tirar a possibilidade dos pais escolherem esse modelo é uma coisa que, ao meu ver, é contra a democracia. Lógico, não vai ser uma coisa boa para a criança estudar nesse modelo. Não. O que o Bolsonaro quer é exatamente isso. Dar condições para que o Brasil se torne um país totalmente imbecilizado. Mas também tirar essa possibilidade, eu acho que é contra a democracia. É aquela coisa, eu não fumo. Mas eu também lutar pela proibição do cigarro é desrespeitar os que fumam. MacGyver 007, e os golpistas querem os pobres sempre sem escolas, só para que os pobres sejam sempre servos deles e nunca um competidor. Exatamente o que diz José Uchoa. Não há como ganhar a PM a médio prazo.
Primeiro, há aqui se governar e atentar para a formação de nossos militares, sem perdermos a disputa por uma visão de educação, ao deixá-los entrar em nossa seara sem entrar na deles. Já viu a igreja evangélica deixar sociólogo ir lá dar aula? O mesmo vale para PM. Eu concordo em partes com o que você fala, José Uchoa, mas o que eu te digo é o seguinte, assim como no fanatismo não tem discussão, as pessoas que são fanáticas e pronto, mas dentro das instituições militares existem progressistas, isso que é importante, porque quando uma pessoa fala dos militares como instituição completamente alienada e alienadora, as pessoas desconsideram o fato de que existem progressistas nas instituições militares e eles podem se multiplicar. O detalhe é que a gente precisa fazer um trabalho nesse sentido. E o Daniel Garcia fala que o Brasil tentou transformar o Brasil em Cuba, mas o general Vilas Boas não deixou. Daniel Garcia, só para te dizer, tá, o general Vilas Boas foi indicado pela Dilma. Tá, assim, só pra você deixar de ser bobo, se a gente tivesse, se a gente tivesse no Brasil uma tentativa de transformar o Brasil num sistema contra a própria Constituição, né, porque a Constituição do Brasil é um Estado democrático de direito, com liberdade econômica, etc. e tal. Se a gente tivesse qualquer tentativa no Brasil de implementação de um comunismo ou coisa que o valha, o governo cairia simplesmente por estar desrespeitando a Constituição e o presidente ia sofrer um impeachment, porque isso é crime de responsabilidade. Então deixa de ser bobo. Assim, você pode, obviamente, você pode continuar se manifestando, mas ser estúpido, ser idiota desse modo aí já dá dó, sabe? Dá dó. É a mesma coisa de imaginar o seguinte, olha, a gente tem hoje vários deputados, a gente tem vários juízes, a gente tem um STF, aí um presidente chega na maior loucura e fala que vai tomar o patrimônio dos deputados, vai tomar o patrimônio do STF, vai tomar o patrimônio dos mais ricos e vai dividir para os pobres. Cara, só para você ter uma ideia de como é que você é estúpido, o Lula está preso simplesmente por causa de programas sociais como Bolsa Família, por causa da construção de universidades. Olha, o pouquinho que o Lula tirou dos ricos e entregou para o pobre ocasionou a prisão dele. Você acha mesmo? Você acha que se um governo cogitasse comunismo no Brasil, olha, se o governo cogitasse comunismo no Brasil, os caras, além do cara sofrer impeachment, eu acho que eles até exterminam o cara, só pra você deixar de ser idiota. Aí você fala, bobo é você, veja o que o Maduro fez na Venezuela. Isso aqui é Brasil, companheiro. Aqui, deixa de ser idiota, cara. Toda vez que a gente tá falando sobre os nossos problemas, o idiota tem que trazer exemplo de Venezuela. Qual que é a relação que a gente tem com a Venezuela antes do golpe de Estado? Olha, a Venezuela não tem indústria, a Venezuela não produz nada, a Venezuela só vende petróleo. Antes do golpe de Estado, o Brasil tava com a indústria bombando, o Brasil tava fabricando um monte de coisa. Isso é besta, cara. A gente tem nada a ver com a Venezuela. A gente não tem absolutamente nada a ver com a Venezuela. A única coisa é que nós temos um inimigo em comum. Nós temos duas coisas em comum. Nós temos petróleo e temos um inimigo em comum. E a diferença básica, lá tem um povo que quer ser dono do petróleo. Aqui tem um bando de idiotas como você que acham que é mais interessante entregar tudo que tem. Né? O que tá rolando é o seguinte, na Venezuela, a Venezuela está sendo roubada e o povo está resistindo. Aqui, o Brasil está sendo roubado e o povo está ajudando o ladrão levar. Deixa de ser idiota, cara. Toda hora que tiver um problema, você vai trazer Venezuela. Isso é estúpido, cara. Olha, hoje não tem paciência. Eu vou excluir esse cara daqui porque eu não quero ficar... perdendo tempo com o idiota, não.
Assim, chega a ser nojento. Chega a ser nojento. Tem que ter... como é que fala? Tem que ter muita paciência para falar com besta, com imbecil. Chega o ponto que assim... quando a gente tem... Sabe? Bom, enfim. Cara, quando o pessoal vem com esse negócio de Venezuela, Cuba, chega... E o Léo F fala, então o Brasil era para ser pior que a Venezuela. Olha, Léo F, eu vou te falar o seguinte, cara, porque é o seguinte. A primeira pergunta que eu queria te fazer, primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Você acha que tá todo mundo mal na Venezuela? Você acha que dentro da Venezuela 100% da população tá passando fome? Pergunta 1. Pergunta 2 que eu queria te fazer. Você já buscou a proporção da população venezuelana que passa fome e comparou com a proporção da população venezuelana brasileira que passa fome? Pergunta 2. E outra coisa, você já pegou o tamanho da população da Venezuela e já analisou a riqueza por número de pessoas? E aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Brasil está melhor que a Venezuela? Com todo o embargo que a Venezuela está sofrendo, com todos os problemas, você pode estar melhor que aqueles que estão piores na Venezuela, vamos concordar. Você pode estar num apartamento brincando de opressor e tal, mas você conhece o resto da nossa população? Pra você ter uma ideia, Léo F, antes do golpe, 66% das famílias brasileiras viviam com menos de R$2.000 por mês. Tô falando de mais, olha, 66% das famílias, se a gente pensa em população, nós estamos falando de mais de 130 milhões de pessoas que estão envolvidos aí nesse meio dessa confusão aí. Você acha que o Brasil tá bom desse jeito? Você acha que nós temos moral para falar da Venezuela? Deixa eu trazer aqui, ó, na hora que eu vejo essas pessoas que acham que, tipo assim, não, o Brasil tá bom. O cara só conhece São Paulo. E ele fala, ele quer comparar Brasil com Venezuela. Olha, pirâmide do imposto de renda. Então tá aqui, ó, a pirâmide do imposto de renda. Eu vou tentar achar aqui um aqui que fica mais fácil de mostrar essa questão. Esse aqui é um que dá condições de mostrar bem essa questão. Olha aqui, ó. Quando você pergunta, mas Venezuela? Vamos falar do Brasil. Olha aqui, olha. 64% das famílias ganham até R$ 2.994. Olha, 42% das famílias até R$ 1.996. Cara, dentro desse pessoal aí, 42%, você pode considerar mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas ganham menos, família, pelo menos duas. Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil ganham menos que R$1.000. Agora, dessas 100 milhões, a gente pode pegar 50 milhões que eu te garanto que ganham menos que R$300. E aí você vem falar comigo que o Brasil está muito melhor que a Venezuela? Será que tá mesmo? Porque, olha, basicamente, as notícias que chegam pra gente são dos venezuelanos que passam fome. E aqui no Brasil, você não acredita que tem brasileiro que passa fome, né? Porque a Damares falou, me parece que tem manga no Brasil, porque tem muito pé de manga no Brasil. E Rego, 100 milhões de pessoas ganham menos que R$2.000. Pior, Rego, 100 milhões de pessoas ganham menos que R$1.000, porque isso aí são 42% de renda familiar. Uma família, pelo menos, um casal, né? Então, vamos cair na real, gente. Vamos ficar com essa bobeirinha de ficar comparando o Brasil com a Venezuela, não. Porque, basicamente, a gente não tá tão melhor que a Venezuela. Pior, nos números, o Brasil tá pior que a Venezuela. Agora, você não vai comparar um país continental com a Venezuela, que é bem menor. E a Venezuela está sofrendo um embargo que o pessoal tá louco com o petróleo da Venezuela. Então,
Para de falar bobeira, gente. Parar de falar bobeira, né? Essa loucura aí de brincar de falar da Venezuela, achando que a gente tá muito melhor, né? É tipo assim, aquele camarada que tá... o cara tá... Né, dá um exemplo, eu ia falar de alguma coisa ligada ao corpo, mas é feio. O camarada tá lá com o carro dele todo estragado, mas tá falando do carro dos outros. Sérgio Oliveira, eu sou policial militar, estou na rua vendo a miséria nua e crua. É aqui no Brasil, exatamente, Léo. Não temos lá essa diferença de comparação com a Venezuela. E o Mano Brisa, ué, vocês que não falam viva Maduro? Não, Mano Brisa. Cara, diminui essa brisa aí, cara. O seguinte... Não tem ninguém aqui que fala viva Maduro e não tem ninguém aqui que tá necessariamente elogiando o governo do Maduro, não é isso. O que a gente tenta falar com as pessoas é que as dificuldades que a Venezuela está passando são dificuldades que são criadas pelo governo americano para tomar o petróleo da Venezuela. A nossa luta é para conscientizar o povo que a Venezuela é vítima de um golpe para tomar o petróleo. E não necessariamente para colocar o Maduro como sendo um cara bom, não. Maduro é o cara que o povo venezuelano escolheu. No Brasil, o povo escolheu a Dilma. Aí tiraram a Dilma para colocar o Temer. Melhorou? Não melhorou não, cara. 2014 fechamos com o menor desemprego da nossa história. Hoje o Brasil está acabando. Você acha que tirar o Maduro do poder vai melhorar as coisas? O povo venezuelano escolheu o Maduro, colocou o Maduro no poder. Aí chega o povo brasileiro que entende tudo sobre Venezuela e acha que tem que tirar o cara do poder. O cara que o povo... Tipo assim, mais ou menos assim. Você escolheu o seu namorado ou sua namorada. Mas é o vizinho que tem que escolher se faz sentido a sua escolha ou não. Aí o vizinho vai fazer você terminar seu namoro porque o vizinho acha que você tem que namorar outra pessoa. Mas peraí, quem escolhe é você, quem escolhe o governante da Venezuela não é o povo brasileiro, não é Bolsonaro, não, gente. Quem escolhe o governante da Venezuela é o povo venezuelano. E a pressão que existe é para conseguirem colocar um governante que vai entregar o petróleo, simples assim. A guerra é pelo petróleo, gente. Mas enfim, aí vem essa galera muito estranha aqui do Brasil que não entende nada de política, nada de economia, fica dando pitaco na Venezuela como se o Brasil tivesse realmente muito melhor, né? Claro, se você for olhar a Venezuela pelo lado rico, você vai falar, nossa, mas isso é Venezuela, né? Então aí tem o camaradinha que mora dentro de São Paulo, num apartamento de luxo, e acha que o Brasil todo é um apartamento de luxo dentro da cidade de São Paulo, e não é assim. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui, ler algumas notícias. PT promete lutar pela liberdade plena de Lula e pela anulação da sentença de Moro. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que a luta por justiça para o ex-presidente Lula não vai terminar na decisão sobre prisão após condenação em segunda instância, que vai a julgamento no STF nessa quinta-feira. Abre aspas, qualquer que seja a decisão, vamos continuar lutando pela verdadeira justiça que virá quando o Supremo anular a sentença ilegal de Sérgio Moro. E agora... aqui falando sobre o Golden Boy dos bancos, encontro secreto de Deltan foi com bancos réus em ação da Petrobras nos Estados Unidos. A conversa com representantes dos bancos aconteceu em São Paulo, em junho de 2018, com bancos que também são réus na ação coletiva ajuizada contra a Petrobras. Foi o acordo assinado com a Petrobras na ação coletiva que criou a fundação para financiar iniciativas de combate à corrupção, mas para Deltan não houve conflito de interesse. O Deltan realmente ele queria os bilhões. Governo Bolsonaro monitora cidadãos brasileiros, os decretos que eles estão pedindo para comentar. Ditadura é isso, pessoal, ditadura é isso. E pior, se eu falar com vocês que os apoiadores do Bolsonaro aplaudem isso,
que eles falam, ah, quer saber de uma coisa? Isso é até melhor porque eu não estou fazendo nada de errado, né? Eu também não me incomodo com o governo Bolsonaro monitorar os cidadãos. Eu me incomodo com os cidadãos brasileiros não monitorarem o governo Bolsonaro. Isso me deixa um pouco intrigado. O governo Bolsonaro monitora cidadãos brasileiros. Decretos 10.046 e 10.047, aprovados no apagar das luzes, criam o maior estado de vigilância jamais concebido sobre cidadãos brasileiros. A canetada de Bolsonaro cria uma ferramenta de vigilância estatal gigantesca, que transcende dados como CPF, filiação, data de nascimento. Ela inclui também todas as informações laborais e biométricas. Eu acho que, ao meu ver, isso é somente uma implementação de um controle dos Estados Unidos sobre o Brasil. Isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, são os Estados Unidos utilizando o Bolsonaro para fazer o seu controle sobre os cidadãos brasileiros. Deixa eu trazer para vocês aqui. Bom, tá rolando aí esse movimento para a criação desse novo partido, que é o partido Acredito. Vai dar certo, tá, pessoal? Vai dar certo. O Ciro Gomes já tá pedindo vaga nesse partido, porque o Ciro Gomes não tá atacando o ex-presidente Lula à toa. O Ciro Gomes não tá atacando jornalistas de esquerda à toa. Ele, obviamente, tá pedindo vaga. São muitos, olha, são muitos os deputados que vão querer fazer parte desse novo esquema aí do partido Acredito. Deixa eu trazer aqui mais notícias. PSL se junta à oposição e decide obstruir votação de MP em retaliação a Bolsonaro. Abre aspas. O PSL orienta obstrução, disse o líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, na votação da medida provisória MP 886 de Jair Bolsonaro, que trata da reestruturação administrativa da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Bolsonaro usou o PF para intimidar Bivar. O Bolsonaro agora realmente... E outra coisa também que eu acho que é muito perigosa, tá, pessoal? O Bolsonaro, ele tá tomando atitudes plenamente ditatoriais e ele está tendo apoio da sociedade. A sociedade está achando isso uma coisa bonita, né? E tá aí. E agora o polêmico bilhetinho da Rosângela Moro. Algumas pessoas acham que ela está cutucando o Moro para o Moro pedir para sair do governo Bolsonaro. Tenha coragem para dizer, entre aspas, eu mereço mais e vá embora. O Moro acha que merece mais. E eu queria agradecer vocês pelas participações hoje. Eu não vou ficar até mais tarde não, porque eu tô com falta de ar, tô um pouco passando mal hoje, mas eu volto amanhã. Eu queria agradecer muito a todos que participaram aqui até agora. Eu vou colocar para vocês a reprise dessa transmissão, mas enquanto eu coloco a reprise, eu vou colocar aquele vídeo tradicional que fala sobre as atrocidades da NET, claro, contra o povo brasileiro. Então, até mais, pessoal. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo.